Igreja, bom dia, graça e paz de Jesus, amém? Amém, que alegria estarmos aqui em mais um domingo como igreja, como corpo de Cristo, para juntos adorarmos o nome do nosso Deus, para juntos entoarmos louvores, para juntos agora escutarmos a sua poderosa palavra, que é viva, eficaz, e eu tenho a plena convicção, a certeza de que o Senhor há de ministrar o nosso coração nessa manhã, através da sua palavra. Então, que você se desprenda de tudo aquilo que tem te angustiado, tem te afligido. Eu sei que você tem enfrentado lutas, problemas, tempestades têm batido sobre a sua porta e muitas vezes a nossa mente fica uma confusão e nós só sabemos pensar nos problemas e isso muitas vezes nos impede de ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes nós damos ouvido a tantas coisas que estamos vivendo daqui para fora e chegamos aqui com o nosso coração aflito, angustiado, a nossa mente perturbada e muitas vezes os nossos ouvidos ficam tampados mediante aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então eu quero pensar com você acerca de um tema, e o tema é Deus faz. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 21, livro de Gênesis, capítulo 21, e nós pensaremos acerca dessa verdade, Deus faz, verso de número 1, amém? Amém? O livro de Gênesis é o livro mais difícil de achar, né? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 21, 1, e o Senhor Deus visitou a Sara como ele a dissera, e o fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. Pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido de que Deus lhe falara. E Abraão chamou o nome do seu filho que lhe nasceu, que Sara lhe concedeu, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, sendo ele de 8 dias de idade, como Deus lhe dissera. Abraão era da idade de 100 anos, quando seu filho Isaque nasceu. E Sara disse, Deus me fez sorrir, de modo que todos aqueles que ouvirem essa história rirão comigo. E ela disse, quem teria dito a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois eu lhe dei um filho em sua velhice. Senhor, fala-nos através da sua palavra que é poderosa, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, o final de ano, ele é marcado por uma série de coisas, além das comemorações, além das confraternizações, que são muitas, além das festas, além de recebermos nossas famílias, além de termos momentos de comunhão, momentos de felicidade, além de vivenciarmos e observarmos e participarmos de musicais maravilhosos, como temos participado, assim como participaremos hoje e na semana que vem. O final de ano, para nós, cada um na sua subjetividade, ele é marcado por duas peculiaridades. A primeira delas é o movimento que fazemos de olhar para trás. É no final do ano que nós olhamos para o ano que se passou e fazemos uma retrospectiva. Nós fazemos uma autoanálise, uma avaliação do ano que se passou, e é nesse momento, é nesse movimento de olharmos para trás, que o nosso coração se enche de gratidão, que o nosso coração se enche de alegria por tudo aquilo que o nosso Deus fez por nós. Então, quando nós chegamos nesse momento, nós olhamos para o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e nós olhamos para esses meses, mesmo que meses difíceis, mesmo que enfrentando lutas, mesmo que tendo decepções, mesmo enfrentando luto, mesmo enfrentando perdas, mesmo enfrentando crises, nós olhamos por todo esse tempo, ao longo desse ano, e chegamos à concretização na nossa mente, no nosso coração, que Deus fez muitas coisas por nós. E por isso estamos alegres. Então, quando nós olhamos para trás, para o ano que se passou, o nosso coração deve se encher de alegria e gratidão, porque durante todo esse tempo o Senhor trabalhou ao nosso favor.
O Senhor fez coisas, o Senhor movimentou o céu ao nosso favor, coisas muitas vezes que nós não concordamos, coisas muitas vezes que nós nem queríamos, coisas que nós nem sabíamos que precisávamos, mas uma coisa é certa, no ano de 2024, Deus fez. Amém? Deus fez na sua vida no ano de 2024? Amém, fez também na minha vida, o ano que eu me casei, o ano que eu fui consagrado ao ministério pastoral. Então, quando eu olho para esse ano, meu coração se enche de alegria e gratidão, porque o meu Deus fez. Mas também, não somente podemos olhar para trás com gratidão, com alegria no coração por aquilo que Deus fez, mas também é um tempo de nos movimentarmos e olharmos para frente, para o ano que irá se iniciar. 2025 está à porta. Então, nós não somente olhamos para trás, mas também olhamos para frente, para aquilo que Deus ainda há de fazer. Então, nosso coração se alegra, querido, querida, por aquilo que Deus já fez, mas também o nosso coração se enche de esperança por aquilo que Deus ainda há de fazer. E eu tenho a plena convicção de que assim como na minha vida, na sua casa, na sua família, você entra o ano de 2025 na esperança de que Deus tem coisa para fazer. Você entra 2024 ainda não acabou, mas estamos caminhando para o fim, na esperança de que o mesmo Deus que fez coisas sobrenaturais na sua casa, na sua vida, na sua família, no ano que está se findando, é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede, daquilo que você pensa, daquilo que você espera no ano de 2025. Então nós chegamos ao final desse ano olhando para trás com gratidão, mas também chegamos ao final desse ano com expectativa, com esperança naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E é sobre isso que surge uma palavra chamada promessa. É na perspectiva de esperança naquilo que Deus pode fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que surge essa palavra que nós vemos no decorrer de toda a história bíblica, que muitas vezes nós declaramos, que muitas vezes nós ouvimos sendo proferida sobre nós, que é a palavra promessa. E é com base nas promessas do Senhor que nós olhamos para o futuro com esperança e expectativa daquilo que Deus vai fazer por nós. Porque se não fossem as promessas, o nosso coração ficaria angustiado, aflito, parado no meio do caminho, porque muitas vezes são as promessas que nos dão ânimo de saber que um dia eu e minha casa vamos servir ao Senhor, por saber que a porta que Deus abre ninguém fecha, por saber que quando Deus coloca a mão, o mar se abre, por saber que quando Deus quer curar, por ser o médico dos médicos, Ele vai curar. E são com base nessas promessas que nós vemos no decorrer de toda a história, que nós olhamos para o ano que vai se iniciar na expectativa, na esperança de que assim como o nosso Deus fez, Ele vai fazer. E para falar sobre promessa, nós precisamos olhar para a vida de Abraão. Você conhece, obviamente, o pai da fé, aquele homem obediente, aquele homem, quando nós pensamos acerca da fé viva, prática, automaticamente vem aos nossos lábios e saltam pela nossa boca esse nome chamado Abraão. E esse homem, ele tem o seu chamado logo no início. No capítulo 12 do livro de Gênesis, nós vemos Deus fazendo promessas a Abraão. Nós vemos Deus, no capítulo 12, verso 1, dizendo a ele: ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela, da casa de seu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, o primeiro encontro de Deus com Abraão já é um encontro de promessa. Olha, você vai ser abençoado, você vai ser pai de multidões.
Então nós vemos Deus fazendo a promessa a Abraão. Mas a história continua, capítulo 13, verso de número 14, novamente essa promessa é colocada diante de Abraão. O texto diz: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte e para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a tua semente, e eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu a darei. E a promessa continua, capítulo 15, verso de número 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, a tua recompensa será infinitamente grande. E Abraão disse: Senhor, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abraão continuou: eis que não me deste semente nenhuma, e eis que um nascido na minha casa é o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele novamente, dizendo: este não será o seu herdeiro, mas sim o que sairá das tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse: olha agora para o céu, conte as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse: assim será a tua semente. E a promessa vai chegando em cada momento diante de Abraão. E nós vemos novamente agora no capítulo de número 18, verso de número 10. E ele disse: eu certamente retornarei a ti, de acordo com o tempo de sua vida, e eis que Sara, tua mulher, te terá um filho. E Sara ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. Verso 14, há alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado, eu retornarei a ti, de acordo com o tempo da sua vida, e Sara terá um filho. Ou seja, esse homem caminhava com base na promessa. Esse homem caminhava com base na promessa de que ele geraria filhos, de que ele seria pai de multidões. Conte as estrelas do céu, conte as areias, olhe para o norte, olhe para o sul. Consegue tu contar? Essa será a tua geração. Essa era a promessa que estava sobre a vida de Abraão. Porém, entre a promessa e a concretização dessa promessa tinha um problema. A esposa de Abraão era estéril. Você vai gerar filhos. Você vai ser pai de multidões. E Abraão chega para Deus e fala assim: como eu vou ser pai de multidão se eu não tenho um único filho? Como eu vou gerar multidões se eu não consigo gerar um? Como as pessoas, as famílias serão abençoadas através de mim, se a minha família ainda não gerou nenhum filho? Entre a promessa feita por Deus e a concretização da promessa, existia um problema que aos olhos humanos era impossível de se reverter. Então Deus faz a promessa, e Abraão caminha com base na promessa: eu vou ser pai de multidão, eu vou ser pai de multidão. E o tempo passa, e os anos entram, e os anos saem, e a história continua, e ele continua caminhando, e nada acontece. A promessa constantemente voltava a ele: você vai ser pai de multidão. E passa-se um tempo, você vai ser pai de multidão. E passa-se mais um tempo, você vai ser pai de multidão. E nada acontece, o cenário é o mesmo. Mas a promessa de Deus continuava sobre a vida dele. E a gente chega no capítulo de número 21, que é o capítulo que lemos, onde a promessa se concretiza, onde de fato Abraão gera um filho, onde de fato aquilo que Deus prometeu a ele se cumpre, onde aquilo que aos olhos humanos era impossível de acontecer, o Deus que Abraão servia fez na vida dele.
E eu quero te dizer nessa manhã que assim como Deus fez e cumpriu na vida de Abraão, Ele é poderoso para fazer e cumprir na minha e na sua vida. Assim como Ele fez, assim como Ele prometeu, os anos se passaram, nada mudava, mas se cumpriu. Vai cumprir na sua vida, vai cumprir na sua casa, vai cumprir na sua família, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu não sei, querido, como você chega no final desse ano. Eu não sei com base no que você tem vivido, conduzido a sua história. Eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor, qual a expectativa do seu coração. Talvez a promessa que há sobre você, que traz esperança para um ano que irá começar, é de ter o seu marido convertido, a sua esposa. Talvez seja ver o seu filho nos caminhos do Senhor. Talvez seja uma porta que precisa ser aberta. Talvez seja uma cura. Eu não sei qual tem sido a sua realidade, mas eu aprendo com a vida de Abraão, que assim como Deus fez no passado, Ele é poderoso para fazer no presente. Deus faz. Deus fez. E vai continuar fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, querido, que através dessa palavra, o Senhor renove o seu coração, a esperança daquilo que muitas vezes te leva a passar noites em claro, a esperança no seu coração que muitas vezes arranca lágrimas dos seus olhos, a esperança no seu coração de estar anos e anos e anos se colocando em oração, em quebrantamento diante do Senhor, por uma promessa que Ele lhe fez, e você não vê se cumprir. Que o Senhor renove através da sua palavra, que mesmo quando você não vê nada acontecendo, a promessa permanece e Ele é fiel para cumprir. Deus faz. E eu quero olhar para essa história, nesses 7 versículos, e pensar algumas verdades com você à luz da experiência de Abraão. Na convicção, na certeza de que o nosso Deus continua fazendo. Em primeiro lugar, verso de número 1, vai nos dizer que Deus faz aquilo que Ele disse que iria fazer. Olha comigo o verso de número 1. E o Senhor visitou a Sara como Ele dissera, e fez o Senhor como Ele tinha falado. E o Senhor visitou a Sara como Ele tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, ou em outras traduções, como Ele tinha lhe falado. Querido, primeira coisa que eu aprendo é que Deus faz aquilo que Ele fala que vai fazer. Só que a grande questão é que muitas vezes nós falamos e colocamos em Deus a responsabilidade de fazer aquilo que nós falamos, sendo que Deus não tem nada a ver com isso. Deus cumpre aquilo que Ele prometeu, não aquilo que nós achamos que Ele deve cumprir. O compromisso de Deus é cumprir com aquilo que Ele falou, não com aquilo que você está falando aí para os outros que Ele tem que cumprir. Porque muitas vezes é assim que a gente vive. A gente não consegue compreender que Deus cumpre aquilo que Ele fala, não aquilo que eu falo, e coloco nas mãos dEle a responsabilidade dEle fazer aquilo que eu falei. Deus vai abrir uma porta. Deus abre porta, mas não é a porta que você quer. É a porta que Ele quer abrir para você. Não, Deus falou que vai abrir uma porta para mim. Aí sai falando para todo mundo, Deus vai abrir uma porta, fala a cor da porta, fala como que é a moldura, fala o que está lá de dentro. Aí a gente já definiu toda a porta, todo o cenário, tudo aquilo que a gente quer, aí a gente leva para Deus. Olha, Deus, está aqui a porta que eu quero que o Senhor abra. Agora, o Senhor tem a responsabilidade de abrir. O problema é do Senhor. Aí a gente caminha com a expectativa, com a esperança de que Deus vai abrir a porta, sendo que não foi Ele que falou que vai abrir essa porta. Então a gente precisa compreender que Deus cumpre aquilo que Ele falou, não aquilo que nós falamos e colocamos na mão dEle a responsabilidade para fazer. Porque a verdade é que muitas vezes nós caminhamos com Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada.
do Aladim, você já viu? Onde esfrega a mão, Deus aparece e fala, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, isso e isso. Eu estou indo na igreja, estou indo na célula, fiz o Vida Vitoriosa, estou dando até o meu dízimo, estou servindo no ministério, o Senhor está vendo tudo que eu estou fazendo? Então, agora o Senhor faz. Quantas vezes nós olhamos para Deus e colocamos e condicionamos em Deus a responsabilidade de fazer aquilo que nós já definimos que Ele tem que fazer. Aí sabe o que acontece? Muitos vão se identificar. A gente faz a promessa, nós mesmos, olha, a promessa é essa, essa e essa. Sai falando para os outros, coloca na mão de Deus e Deus não faz. Aí sabe o que acontece? A gente se frustra e coloca a culpa em Deus. Eu pedi tanto, eu orei tanto, eu falei tanto, eu jejuei, eu falei até para as pessoas sobre essa promessa, mas em que momento Deus falou que iria fazer isso na sua vida? A gente muitas vezes faz a promessa do jeito que a gente quer, de uma maneira que nos agrada, que é bom para a gente, que é bom para a nossa casa, bom para a nossa família, coloca na mão de Deus e fala assim, agora é com o Senhor tem a responsabilidade de cumprir. Mas quem te disse que Deus tem a responsabilidade de cumprir aquilo que você pediu? Aí Deus não cumpre. Aí sabe o que acontece? A gente se frustra com Deus. Não vou mais na igreja não. Estou indo na igreja, estou servindo, estou dando dízimo, estou fazendo uma série de coisas e Deus não cumpre na minha vida. Uma coisa que você mesmo colocou como promessa na sua vida. Deus cumpre aquilo que Ele falou. O texto é claro. E o Senhor visitou a Sara como Ele dissera. E fez. Ele fez. O Senhor a Sara como Ele tinha falado. Deus faz aquilo que Ele fala que vai fazer, não aquilo que nós falemos, aquilo que Ele deve ou não fazer. O compromisso dele é com as promessas que Ele faz, não com as promessas que nós fazemos e colocamos na mão dele como responsabilidade dele concluir. Então, querido, compreenda que talvez muitas coisas não tenham se cumprido na sua vida porque não são de Deus, e sim suas, que você tem colocado na mão de Deus a responsabilidade de fazer. E sabe quando que Ele vai fazer? Nunca, porque não é promessa dele, é sua. Talvez anos se passem e você, mas Deus está surdo, mas o céu está fechado. Não, é simples, só não foi uma promessa que Ele fez. E a gente insiste para que Deus faça algo que Ele não falou que vai fazer. Então leve em consideração e compreenda aquilo que de fato é promessa do Senhor para a sua vida e aquilo que de fato é sua própria promessa para a sua própria vida e você quer que Deus faça. Deus não tem a responsabilidade de fazer as promessas que nós autofazemos para nós. Deus tem responsabilidade com a sua palavra, com aquilo que Ele diz. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Agora, se Ele não falou, não coloque nele a responsabilidade para cumprir, porque é coisa nossa. Em primeiro lugar, Deus faz aquilo que Ele falou. Em segundo lugar, Deus faz quando Ele quiser. Olha o que diz o verso 2. Pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice. Agora olha o que diz o texto. No tempo estabelecido de que Deus lhe falara. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Deus faz, mas sabe quando Ele faz? Quando Ele quer fazer. Não é quando a gente acha que Ele deve fazer. Deus fez. Quando Ele fez? Quando Ele quis fazer. Agora eu vou fazer. E Ele fez. Não é quando nós determinamos que Ele faça. A promessa que fora feita a ele, Abraão tinha 75 anos de idade. É o que nos diz capítulo 12, os primeiros versículos. 75 anos. Deus fez a promessa, você vai ser pai de multidão. Você vai gerar filhos. Sabe quantos anos se passam?
25 anos, porque agora ele está com 100. 25 anos depois, a promessa que foi feita a ele se cumpriu. Se dependesse de Abraão, no dia seguinte ele já estaria gerando. No dia seguinte ele já estaria sendo pai. No dia seguinte a promessa já estaria sendo cumprida. Mas as coisas de Deus não funcionam no nosso tempo, mas sim no tempo dele. E muitas vezes nós não conseguimos compreender isso. Nós esperamos, nós temos expectativa para que Deus faça, mas não somente temos a expectativa para que Deus faça, mas temos a expectativa de que Deus faça quando a gente quer. Senhor, salva a minha casa, salva a minha família, mas agora. Senhor, restaura a minha família, Senhor, mas tem que ser agora. Senhor, abra a porta, mas tem que ser agora. Senhor, entre com providência, mas tem que ser agora. Nós somos imediatistas. Quer ver a prova disso? A gente faz um pedido. Quem aqui tem costume de pedir delivery? Ninguém? Ninguém come, né? Amém. Você pede delivery na sua casa. Aí você faz o pedido. Lá no restaurante do Júnior. Fiz o pedido, almoço, meio-dia, aí tem lá, tempo de entrega, 60 a 90 minutos. Então, está dentro do tempo. Se até 90 minutos não entregar, aí sim você entra. Aí dá 30 minutos, sabe o que a gente faz? Manda mensagem. Ô meu irmão, está saindo? Ô meu irmão, está demorando. Chega domingo para almoçar, senta na mesa, aí vai toda hora no fogão. Já está ficando pronto? Muitas vezes não é nem a fome, porque já comeu na cantina. É porque não sabe esperar. Nós somos assim, fila de banco. Oh, meu Deus. Não anda. Aí eu aprendi um tempo atrás que tem uma pessoa que fica na fila para a gente. Vocês sabiam disso? Tem um rapaz que você paga para ele pagar as suas contas. Aí tem muita gente que prefere pagar para o outro pagar a conta para não ficar esperando. Aí pensando nisso tudo, o Mercado Livre teve uma ideia muito genial, que é a entrega full. Você compra hoje e entrega amanhã. Por quê? A gente não sabe esperar. Você faz um pedido na internet. Você faz o pedido. Todo dia você entra para rastrear o pedido, ou não? Sim ou não? Você fez o pedido, comprou um tênis, hoje, aí chega amanhã, você abre lá, poxa, nada. Aí chega no outro dia, você abre, até o tênis chegar, você fica olhando o telefone. Por quê? Nós não sabemos esperar. Fila de médico, você vai para o médico, aí você senta lá no médico, tem 5 na sua frente, você sabe que tem 5 na sua frente. Não são 6, não são 4, são 5. Então é só você olhar, entrou 1, entrou 2, entrou 3, entrou 4, você sabe que você vai ser o próximo, correto? Aí o que você faz? Vai na secretária, faltam quantos para mim? Não é assim? Tem quantos? Aí tem a senha, tem lugar que tem a senha 40, a sua é a senha 43, você sabe que faltam 2, mais você o terceiro. Aí você vai lá e pergunta, moça, eu já vou ser atendido? Porque nós não sabemos esperar. Se nós não sabemos esperar com coisa que nós estamos vendo, que é uma senha, que dirá com coisas que nós não estamos vendo, que são as promessas. Se nós não sabemos esperar vendo o trânsito do nosso pedido, processamento, saiu para entrega, que a gente está vendo ali os minutos passarem, quanto tempo vai demorar. Se a gente não consegue esperar isso, que dirá esperar coisas que nós não vemos a concretização? Os anos entram e saem e o cenário continua do mesmo jeito, mas a promessa continua, porque Deus não faz no tempo que nós queremos que Ele faça, Deus faz no tempo dEle. Então, querido, descanse o seu coração. Como é difícil falar isso. Como é difícil.
Falar para que nós acalmemos o nosso coração e descansemos na convicção e certeza de que o Deus quem servimos é poderoso para fazer, mesmo quando nós não estamos vendo nada acontecer. Deus faz, não quando você quer, mas sim quando Ele quer. E quanto antes nós aprendermos isso, menos ansiosos nós vivemos. Quanto antes nós vivermos a verdade de que o tempo de Deus é diferente do nosso, menos ansiosos serão os nossos dias. Porque uma coisa é certa, Ele vai fazer. Quando? Quando Ele quiser. Na vida de Abraão demorou 25 anos. Tem pessoas que oram pelo marido há 30 anos, 40 anos. O combustível do nosso coração é olhar para trás e ver que esse Deus fez. E isso renovar o nosso coração para olharmos para frente na convicção de que Ele vai fazer novamente. Ele faz no tempo dEle, não no seu. Ele não esqueceu de você. Só não chegou a hora. Terceiro lugar, eu aprendo com essa história de Abraão, que é uma história rica, profunda. Nós precisamos aprender com essa experiência, verso 21 ainda, capítulo 21, que Deus faz, e aquilo que Ele faz, deve alcançar outros. Olha que fantástico o que Sara diz no verso 6. E Sara disse: Deus me fez rir novamente, de modo que todos os que ouvirem essa história rirão comigo. Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Ou seja, a promessa que se cumpriu na vida de Sara alcançará outras pessoas. Olha, aqueles que ouvirem a minha história, aqueles que ouvirem a minha luta, aqueles que ouvirem os anos que eu passei sofrendo, angustiado, não vendo a promessa se cumprir, vendo a concretização e olhando para a minha história e vendo o que Deus fez em mim, será alcançado. Olha que coisa incrível, a promessa que se cumpre na vida de Sara é motivo para que outras pessoas riem junto com ela. Olha que coisa incrível, Sara está dizendo: olha, Deus me fez rir, Deus cumpriu a promessa na minha vida, e através do cumprimento dessa promessa, outras pessoas rirão também. E é isso que deve acontecer na nossa vida, irmãos. Aquilo que Deus cumpre na nossa vida não deve parar em nós, mas deve continuar para que outras pessoas possam rir também. Aquilo que Deus cumpre na nossa história não deve ficar canalizado em nós, mas deve sair como rio, para que outras pessoas também sejam alcançados e abençoados. Talvez aquilo que te fez chorar vai ser motivo para que Deus faça outras pessoas rir. Talvez aquilo que te tem trazido angústia, aflição, na concretização dessa promessa será motivo para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Mas nós não conseguimos compreender que muitas vezes aquilo que nós passamos, vivemos, enfrentamos, não é para o nosso fim, mas é para que o nome de Deus seja glorificado e aquilo que Ele cumprir na nossa vida seja instrumento para abençoar outras pessoas. Está sofrendo? Está doendo? Está chorando? Mas Deus vai fazer, e quando Ele fizer, toda a sua dor, toda a sua angústia, toda a sua aflição se transformará em testemunho para que outras pessoas sejam alcançadas, abençoadas, curadas, libertas, transformadas para a glória dEle. É isso que nós precisamos compreender. Não, o Evangelho não é fundamentado em nós, mas aquilo que Deus quer fazer através de nós. Não é sobre o quanto nós sofremos, não é sobre o quanto nós choramos, mas sim o quanto nós choramos e sofremos para que outros sejam abençoados, alcançados e riem enquanto nós choramos. É esse o Evangelho. Nós precisamos compreender que a promessa que se cumprirá na nossa vida, trazendo novamente o sorriso, a alegria nos nossos rostos,
será instrumento para que Deus abençoe e alcance as pessoas que ouvirão acerca da sua história. Puxa, olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na casa dele, olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na vida do marido dela, olha o que Deus fez nos filhos dele, olha o que Deus fez na realidade dele. E então, se Deus fez na vida desse homem, Ele também pode fazer na minha. Seja um testemunho vivo daquilo que Deus é poderoso para fazer. Não estou falando de subir aqui, falar, dar seu testemunho, isso é muito lindo, mas muito além de testemunhar com palavras, como o pastor disse, testemunhe com a sua vida, para que as pessoas olhem para você e falem: nosso Deus, olha o que esse Deus grandioso fez na casa, na vida, na família desse homem, dessa mulher. Eu também quero viver, eu também quero experimentar, e a partir disso outras pessoas também rirão. Deus faz. E aquilo que Ele faz deve alcançar outras pessoas. Ele tem me feito riso, e todo aquele que ouvir, rirá comigo. Todo aquele que ouvir acerca da minha história, todo aquele que testemunhar acerca da minha vida também será alcançado e abençoado. Esse é o nosso Deus. Muitas vezes nós não conseguimos compreender aquilo que nós estamos vivendo, mas precisamos descansar na convicção de que Ele está no controle, e mesmo sem entender, Ele vai fazer, e quando Ele fizer, aquilo que Ele fez precisa abençoar as outras pessoas. Deus faz, e quando Ele faz, a bênção, o cumprimento da promessa se multiplica. Esse é o reino. Quarto e último lugar, eu aprendo com a história de Abraão, que Deus faz, mesmo quando tudo diz que não. Olha o que o texto vai dizer. Verso de número 2. Pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice. E Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice. Verso de número 5. Abraão era da idade de 100 anos, quando seu filho Isaque nasceu. Verso 7. Quem teria dito a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois eu lhe dei um filho na sua velhice. Deus faz, mesmo quando o cenário para Ele fazer diz que não vai acontecer nada. Deus fez na vida de Abraão em meio às impossibilidades. Abraão, 100 anos de idade, sua esposa, 90 anos de idade, aos olhos humanos era impossível esse homem, essa família gerar filhos, diante da realidade humana, da medicina, ou qualquer coisa que nós olhemos com os nossos olhos físicos e carnais, era impossível a promessa se cumprir, mas Deus faz mesmo em meio às impossibilidades, mesmo quando diz que não, o Deus que nós servimos é poderoso para fazer. Quando nós não podemos, Ele pode. Quando as suas forças se esgotarem, quando os seus recursos não existirem mais, quando o cenário, a multidão declarar que é o seu fim, a sua derrota, não há mais perspectiva de mudança, o Senhor que você serve é poderoso para intervir e fazer. Sara gerou Isaque. Isaque se casa com Rebeca. Sara era estéril. Isaque se casa com Rebeca, que também era estéril. E mais uma vez o Deus do impossível age em meio às impossibilidades, e Rebeca gera filhos. E nasce Jacó. E Jacó se casa com Raquel. E a Bíblia diz que Raquel também era estéril. E mais uma vez Deus age em meio à impossibilidade, e Raquel gera José. O texto fala em 1 Samuel sobre Ana, que também era estéril, e Deus age em meio à impossibilidade, e Ana gera Samuel.
porque Deus não precisa de possibilidades ou de porcentagens para fazer na minha e na sua vida. Ele faz, mesmo quando a porcentagem é 0. O povo está diante do mar, cercado de um lado, de outro, cercado à frente pelo mar. Atrás desse povo está vindo o faraó com seu exército, então eles não poderiam ir para lugar nenhum. Direita montanha, esquerda montanha, frente mar, para trás o exército, se ficassem parados o exército ia chegar, ou seja, era impossível uma solução para aquele povo. E mais uma vez Deus age em meias impossibilidades e abre um caminho no meio do mar e o povo passa pé enxuto. Lembre-se de Mesaque, Sedraque e Abidnego, dentro daquela fornalha aquecida 7 vezes mais. Aos olhos humanos era impossível aqueles homens saírem com vida. Não tinha porcentagem alguma, mas mais uma vez Deus, o Deus do impossível, age em meias impossibilidades, renova, muda, deixa a humanidade com a boca aberta, age no meio da impossibilidade, e aqueles homens saem daquela fornalha com vida. Lembre-se de Daniel, o texto vai dizer que ele é jogado na cova dos leões, leões famintos, ferozes, era impossível aquele homem sair dali com vida, mas Deus mais uma vez age em meias impossibilidades, e aquele homem sai dali sem nenhum arranhão. Esse é o Deus a quem servimos. Lembre-se de Lázaro em João capítulo 11, um homem que já estava há 4 dias morto, cheirando mal, em estado de putrefação, o seu corpo se decompondo, cheirando mal, aos olhos humanos de todo mundo que estava ali, e até mesmo de nós. É impossível aquele homem ter um cenário diferente, mas Jesus entra na história, olha para aquela caverna e diz: Lázaro, vem para fora. E Jesus falando isso, a Bíblia diz que Lázaro vem ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que o impossível aconteceu, aquele homem que já estava 4 dias morto, tem vida novamente, porque o Deus a quem servimos, como diz Lucas capítulo 1, verso 37, para Ele nada é impossível. Esse é o nosso Deus. O texto de Hebreus vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que eu quero te dizer com isso? Que assim como Ele fez no passado, Ele é poderoso para fazer no presente e é poderoso para fazer no futuro. Ele faz, mesmo quando tudo diz que não. O cenário é caótico, a tempestade está se levantando, o gigante é grande demais, mas Ele está no controle. E assim como Ele fez na vida de Abraão, assim como Ele fez na vida de Moisés e do povo, assim como Ele fez na vida de Mesaque, Sedraque, Abidnego, assim como Ele fez na vida de Daniel, assim como Ele fez na vida de Lázaro, assim como Ele fez coxo andar, assim como Ele libertou homens, mulheres, assim como Ele perdoou pecados, assim como Ele andou sobre as águas, acalmou o vento, aquietou a tempestade, assim como Ele fez cego enxergar. Ele é poderoso para fazer na sua vida, mesmo quando tudo diz que não. Ele é a última voz. Ele entra com providência onde não há providência, Ele abre porta onde não há possibilidade de porta aberta, Ele cura onde o diagnóstico é totalmente contrário à cura. Ele, se quiser, Ele ressuscita, porque Ele é poderoso para fazer na nossa vida. Esse é o nosso Deus, não há impossíveis para Ele. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história, mas Ele manda te dizer que Ele é poderoso para fazer, mesmo quando os seus olhos não contemplem mudança, mesmo quando os seus olhos não veem novidade, mesmo quando os seus olhos só sabem olhar e os seus lábios declarar: não tem nada mais para se fazer. O Deus a quem eu sirvo rasga o céu, entra com providência e glorifica o seu nome. Aleluia! Esse é o nosso Deus, poderoso para fazer infinitamente mais. Ele fez na minha vida, Ele fez na vida de muitos, na família de muitos. Aquilo que tudo parecia estar perdido, Ele entrou com solução, restaurou casamento, ressignificou história.
Por que que Ele não pode fazer de novo? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quando Ele quiser, pessoas serão alcançadas, abençoadas, curadas, libertas, transformadas. Mesmo que o cenário diz não. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e renove a nossa mente e o nosso coração na esperança de que Ele continua no controle, na esperança de que a última palavra vem dEle, na esperança de que se Ele tiver que abrir o mar para que você passe, assim será feito. Não há impossíveis para o meu Deus, não há impossíveis para o seu Deus. Ele é Senhor dos senhores, Ele é o Alfa, o Ômega, o início, o fim. Ele é Salvador, Ele venceu a morte, e a minha Bíblia diz que sobre Ele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da sua vida e de todos aqueles que, mesmo que não queiram se prostrar, que terão as suas rótulas quebradas e se prostrarão diante dEle, porque Ele é Senhor sobre tudo, Ele é Senhor sobre todos, Ele não perdeu o controle. Esse é o nosso Deus, mesmo quando tudo diz que não. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Quero convidar o nosso pastor. Meus irmãos, que palavra poderosa, né? Tem uma canção, aquilo que parecia estar perdido, tem essa letra, ok? Quantos foram abençoados na palavra dessa manhã? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós vamos cantar esse louvor e depois nós vamos orar, finalizando o culto desta manhã. Que palavra poderosa nós recebemos da parte de Deus, e eu quero entoar essa canção. Obviamente que a canção não é para criar um clima emocional, mas é para consolidar aquilo que a gente acabou de ouvir, não é? Aquilo que a gente acabou de ouvir, palavra de Deus aos nossos corações. Deu para localizar aí a canção, irmão? Vamos cantar esse louvor. E depois eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui à frente, dizendo essa palavra era a palavra que eu precisava ouvir nessa manhã. É a palavra que eu precisava para o meu coração. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Impedir o nascer do sol é esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir. Cheguem aqui à frente, por favor. É esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída.
esperança e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Senhor Deus, querido Pai, nós recebemos a Tua bendita palavra aos nossos corações. Aprendemos aqui que o Senhor fez, que o Senhor faz, que o Senhor fará, que o Senhor faz, ainda que as circunstâncias sejam absolutamente contrárias. O Senhor faz aquilo que o Senhor prometeu. E nós descansamos nesta palavra que ouvimos hoje. Cada um que vem à frente trazendo uma necessidade, trazendo uma expectativa, trazendo um peso no coração, talvez, e nós colocamos tudo diante do Teu altar. Cremos, ó Deus, porque o Senhor é o eu sou, aquele que fez, que faz, que fará, aquele que era, que é e será sempre. Cada pessoa que deu um passo à frente, trazendo uma necessidade, que o Senhor possa trazer renovo, o Senhor possa trazer encorajamento, o Senhor possa trazer direção. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que ouvimos aqui nesta manhã. Que ela fique guardada dentro de cada coração. Nós vamos para os nossos lares, e que nada roube a semente lançada, a semente plantada. E oramos dizendo que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, vá em paz. Hoje à noite nós teremos o musical de Natal e todos estão convidados para estarem aqui. Deus abençoe.